Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero conversar com vocês, conversar um pouquinho sobre um assunto que está sempre em alta, que é a separação, que é o divórcio, seja ele extrajudicial ou judicial. Mas para eu começar a explicar um pouquinho sobre a separação, sobre o divórcio, eu não posso deixar passar as alterações que foram realizadas, principalmente a alteração realizada pela Emenda Constitucional 66. Tá? Lá em 2010, essa Emenda Constitucional 66 alterou de forma direta o artigo 226 da nossa Constituição Federal. Tá? Alterou o artigo 226 lá no parágrafo 6º. Lá no parágrafo 6º era o que dizia: antes era o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, daí tinha uma vírgula explicando que deveria ter a relação mais de 1 ano, então para alguma das partes, por desamor, desafeto, tanto faz, entrar com uma solicitação de separação, ou seja, deveria ter uma separação de corpos por um certo período para depois dar entrada no pedido de divórcio. O que aconteceu com essa emenda constitucional 66 de 2010? Isso caiu fora. Ela alterou diretamente esse parágrafo 6º lá do artigo 226 da Constituição Federal, da nossa Constituição. E hoje, se o casal realizar o casamento hoje e amanhã alguma das partes quiser pedir o divórcio, não tem nada na Constituição que impeça, tá certo? Quais são algumas outras alterações que eu posso dizer que hoje é mais fácil? Facilita o pedido de divórcio, tá? Bom, primeiramente a gente já viu que não precisa mais de tempo, não tem mais nenhum prazo temporal para as partes, após o casamento, pedirem o divórcio. Estando uma parte por desamor, por desafeto com a outra, pode pedir o divórcio. Nessa esfera a gente pode falar, mas tem 2 tipos de divórcio, tem 3, tem 4, tem 5, como é que funciona? Bom, tem o divórcio extrajudicial, sim, e tem o divórcio na parte judicial. Quando, Rodrigo, eu vou poder entrar então com o divórcio, fazendo na esfera extrajudicial? Porque eu não quero entrar judicialmente, mas eu tenho que fazer a pergunta, tá, mas você tem filhos menores? Não tem? Se você não tem filhos menores e vocês, o casal, está em consenso sobre a repartição dos bens, quem vai ficar com o quê, como é que vai ser realizado essa partilha e tudo mais, se vocês entrarem em consenso, vocês estão de acordo com todos estes termos, nós podemos sim fazer o extrajudicial, que vai direto para o cartório, vai direto para o tabelião. O advogado simplesmente vai fazer uma petição, vai enviar para o tabelionato e eles vão providenciar essa escritura pública de divórcio. Após realização da minuta, após a minuta estar pronta, serão chamados as partes, né, que vão se divorciar, o advogado também, que é obrigatório ter o advogado no ato para assinatura, ok? E está acabado, estarão divorciados. Isso é muito bom e é um procedimento que é muito mais em conta, tem muito menos custo, certo, para o casal. Agora, se o casal tem filhos menores de idade, é obrigatoriamente ainda necessário que se entre judicialmente, porque nós temos que chamar o Ministério Público para dar seu parecer, para acompanhar o andamento desse processo, dessa ação. Esse é um meio do Estado assegurar também as partes e principalmente o direito dos filhos, correto? Então tá, pessoal, nós vimos que as alterações realizadas em 2010 pela Emenda Constitucional 66, lá no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, foram muito importantes para quem quer se separar, se divorciar, certo? O que precisa para se divorciar extrajudicialmente hoje, por escritura pública de divórcio, não ter filhos menores e ser de forma consensual, terem um acordo entre as duas partes. E, se tiver filhos menores, ação judicial de separação, certo? Nós vamos pedir o divórcio por meio judicial. Muito obrigado por assistir ao vídeo, espero que algumas questões referentes à separação eu tenha sanado para vocês.
Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, com o e-mail que segue abaixo ou na minha página do Facebook também. E me sigam lá. Um abraço a todos, bom trabalho e bons estudos também.